No meio dos muitos personagens bíblicos, Melquisedeque se destaca com seu ar de mistério e atração. Esta figura misteriosa, que aparece brevemente em Gênesis e novamente no Novo Testamento em Hebreus, é um ponto de interesse para quem estuda a Bíblia e pensa sobre sua mensagem. A Bíblia tem personagens marcantes como Moisés, o líder que libertou seu povo, Davi, conhecido por sua devoção a Deus, e Abraão, o patriarca de nações. Mas Melquisedeque, com sua presença enigmática e breve, carrega uma aura de grandeza e mistério que ainda hoje nos fascina. À medida que exploramos as histórias bíblicas, encontramos personagens impressionantes, de Abraão, firme em sua fé, a Paulo, dedicado apóstolo. Cada personagem bíblico tem seu papel especial, mas Melquisedeque se destaca como um dos mais misteriosos e intrigantes. Este personagem, que simultaneamente era rei e sacerdote, surge de forma surpreendente e some tão rapidamente quanto apareceu, deixando um rastro de mistérios. Em contraste com muitos outros personagens bíblicos, cujas histórias são narradas com muitos detalhes, o relato sobre Melquisedeque é curto, e essa brevidade apenas intensifica o mistério que o rodeia. Mesmo assim, sua figura tem um papel crucial na grande narrativa da fé, capturando a atenção de teólogos e fiéis. Quem foi Melquisedeque e qual a sua relevância para nós, seguidores de Cristo? Essas são questões que nos levam a refletir sobre ele, o Rei da Justiça, mencionado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14. A história nos conta que Melquisedeque era também chamado de Rei da Paz, não apenas um líder, mas um sacerdote do Deus Altíssimo. Depois de uma batalha exaustiva, Abraão encontra Melquisedeque, que o abençoa. Em resposta, Abraão dá a Melquisedeque 1/10 de tudo o que possui. Esse evento é crucial, pois estabelece um padrão de reconhecimento da autoridade divina pelo sacerdócio, muito antes do estabelecimento do sacerdócio levítico. A raridade de Melquisedeque, atuando como rei e sacerdote, destaca-se, já que esses papéis eram geralmente distintos. Sua narrativa vai além de Gênesis, pois no livro de Hebreus ele é comparado a Jesus Cristo. Isso nos ajuda a compreender a tipologia de Melquisedeque como um precursor ou um exemplo que antecipa algo maior. Assim como Melquisedeque, Jesus combina os papéis de rei e sacerdote, simbolizando paz e justiça, estabelecendo um paralelo significativo entre ambos. Chegamos à questão intrigante. Será que Melquisedeque e Jesus são a mesma entidade? A resposta não é simples, pois não há afirmação bíblica clara que conecte diretamente Melquisedeque a Jesus Cristo. Alguns argumentam que Melquisedeque era um ser distinto, um rei sacerdote humano que prefigurou o Messias. Por outro lado, há cristãos que veem Melquisedeque como uma manifestação pré-encarnada de Jesus, um conceito conhecido como cristofania. Cristofania refere-se à aparição do Cristo pré-encarnado, um termo não explicitamente mencionado na Bíblia, mas usado por teólogos para descrever manifestações divinas do Antigo Testamento associadas a Jesus. Baseado em Hebreus 7:3, que descreve Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo início de dias nem fim de vida, mas assemelhando-se ao Filho de Deus, sugere uma natureza sobrenatural. Essa descrição leva alguns a crer que ele poderia ser uma representação antecipada de Jesus, uma cristofania. Imaginem, então, Abraão pagando tributo não a um mero rei sacerdote, mas ao próprio Jesus. Independentemente de ser um humano excepcional ou uma figura divina, o papel de Melquisedeque na nossa fé é significativo, refletindo a persona e os papéis de Cristo. Melquisedeque nos lembra do papel eterno de Cristo como nosso sacerdote, rei e fonte de paz e justiça. Este entendimento nos ajuda a aprofundar nossa percepção de Jesus Cristo, que é nosso rei e sumo sacerdote, conforme descrito em Hebreus,
4:15-16. Esse trecho nos ensina que Jesus, nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois ele mesmo enfrentou tentações em todas as formas, porém sem pecar. Isso nos encoraja a nos aproximar com confiança do trono da graça de Deus, onde podemos receber misericórdia e encontrar graça que nos auxilia nos momentos de necessidade. Reconhecer Jesus como nosso sumo sacerdote é vital, pois ele é o mediador único entre a humanidade e Deus. Esse conceito de mediação é um elemento central no sacerdócio do Antigo Testamento e é ampliado no Novo Testamento, onde Jesus Cristo assume esse papel com maior profundidade. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote funcionava como um mediador, um intermediário, que conectava o povo pecador a um Deus santo. Essa mediação é agora plenamente realizada em Jesus Cristo, que estabelece uma nova e perfeita ponte entre Deus e os humanos. Nessa sociedade, as pessoas não conseguiam se aproximar de Deus diretamente por causa de seus pecados. O sumo sacerdote, após rituais de purificação e vestindo vestimentas sagradas, realizava sacrifícios de animais em nome dos israelitas. Esses sacrifícios serviam para cobrir os pecados temporariamente, não para removê-los completamente. O sacerdote, atuando como intermediário, orava e buscava a misericórdia de Deus para o povo. No entanto, sendo também falível, o sacerdote precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Esse sistema destacava a separação causada pelo pecado entre Deus e a humanidade, e a necessidade contínua de sacrifícios apontava para a busca de uma solução definitiva e eterna. No Novo Testamento, essa solução é encontrada em Jesus Cristo. Como nosso sumo sacerdote, Jesus cria uma mediação entre Deus e a humanidade que supera a do Antigo Testamento. Paulo expressa isso em 1 Timóteo 2:5, afirmando que há um único Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Sendo totalmente divino e humano, Jesus é o intercessor perfeito, santo e sem pecado, e ao mesmo tempo compreensivo das nossas lutas. Ele não usa o sangue de animais para purificar nossos pecados, mas ofereceu-se a si mesmo como sacrifício final. Seu ato na cruz tornou possível a reconciliação da humanidade com Deus, eliminando a necessidade de sacrifícios contínuos. Com sua morte e ressurreição, Jesus estabeleceu um novo caminho para nos aproximarmos diretamente de Deus, tornando possível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, buscar a Deus livremente. O segundo ponto importante é a empatia de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. A empatia no contexto de Jesus é fundamental para a fé cristã. Ela se refere à habilidade de entender e compartilhar as emoções alheias. Ao falar da empatia de Jesus, destacamos sua profunda conexão com nossas vivências, englobando nossas dores, alegrias, dificuldades e tentações. Assim, diante dos desafios da vida, ninguém pode olhar para o céu e acusar Deus de não compreender nossas experiências, pois Jesus, em sua existência terrena, vivenciou plenamente a condição humana. Através de Jesus Cristo, Deus se aproximou da experiência humana de maneira íntima. Ninguém pode dizer que Deus é alheio ou indiferente às nossas vivências, pois, como sumo sacerdote, Jesus experimentou de perto a nossa realidade mortal. Como afirma Hebreus 4:15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Pelo contrário, temos alguém que foi tentado em todos os aspectos, como nós, mas sem pecado. A conexão que temos com Jesus Cristo é excepcionalmente pessoal e próxima, justamente porque ele caminhou pela terra e experimentou a vida como nós. Ele vivenciou alegrias e tristezas, enfrentou adversidades e respirou o mesmo ar que nós.
Esta empatia divina é um pilar central da nossa fé, trazendo consolo e esperança. Jesus, embora divino, encarnou-se como humano, vivenciando a simplicidade, aprendendo uma profissão e lidando com desafios cotidianos, incluindo fome, cansaço e rejeição. Ele compreendeu profundamente a alegria, a amizade e a tristeza e sofreu a dor da traição, acusações falsas e uma morte angustiante. Jesus foi tentado em todas as formas, assim como nós, mas sem cometer pecado. Ele obedeceu à vontade de Deus perfeitamente, mesmo sob grande tentação. Por ter vivenciado tais desafios, ele pode se compadecer de nossas fraquezas e entender nossas vulnerabilidades não como um observador distante, mas de forma vivencial e direta. O sumo sacerdócio de Jesus, repleto de empatia, é profundamente reconfortante. Ao nos voltarmos para Deus em oração, nos dirigimos a alguém que, de fato, compreende as nossas experiências e dificuldades. Isso dá uma nova dimensão a versículos como Isaías 43:2, que promete: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa reafirma a constante presença e proteção de Deus durante nossos desafios e sofrimentos, oferecendo conforto e ânimo e reforçando que não estamos sós em nossas adversidades. Essa garantia ganha ainda mais força à luz da experiência humana de Jesus e de seu sofrimento na terra. Ao enfrentarmos as adversidades simbólicas de águas e fogo na vida, como perdas, dores, incertezas ou sofrimentos, temos a certeza de que Jesus, nosso sumo sacerdote, não é apenas um espectador distante. Ele é alguém que entende profundamente nossa condição humana, pois ele mesmo enfrentou fome, cansaço, rejeição, alegria, amizade, tristeza, traição e morte. Jesus, que respirou nosso ar e sentiu nossa dor, nos oferece uma presença empática que nos assegura: estou contigo, eu entendo. Essa promessa não é um mero consolo de uma divindade distante, mas um compromisso profundo de alguém que conhece intimamente a natureza humana. Hebreus 4:16 nos incentiva a nos aproximar com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar a ajuda de que precisamos. Conhecer Jesus como nosso sumo sacerdote empático traz um profundo senso de consolo e segurança enquanto enfrentamos os desafios da vida. Da mesma forma que Melquisedeque foi intercessor por Abraão, Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Ele se tornou o sacrifício definitivo e eterno pelos nossos pecados, não através de ofertas de animais, mas oferecendo-se a si mesmo. O seu sacerdócio é perpétuo, destacando que seu sacrifício é único e suficiente para sempre. Assim como Melquisedeque era conhecido como o Rei da Paz, Jesus é reconhecido como o Rei dos Reis, trazendo-nos uma paz que transcende todo entendimento. Sua realeza não deriva de títulos humanos, mas de sua verdadeira natureza, como o Filho de Deus. E assim concluímos nossa jornada, explorando a figura misteriosa de Melquisedeque e seu paralelo com Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote e rei. Espero que essa reflexão tenha enriquecido sua compreensão e fortalecido sua fé. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Até a próxima!